Bom, minha gente, estamos aí em dias absolutamente secos, ar seco, interior de São Paulo vivendo quase que uma umidade de deserto, né? O que até acontece normalmente, mas nós estamos num período muito longo sem chuvas e não muito longe daqui, há um mês atrás, teve chuva de 100 milímetros. Ali na região de Marília, chuva de 100 milímetros há um mês atrás que não caiu um pingo para nós aqui. Ou seja, estamos ainda aqui no centro e centro-norte com uma secura ainda maior. E aí vem todas essas partículas suspensas, né? Porque não há umidade no ar, tudo fica suspenso aí, né? Pó, pólen, nossa, tem um monte de coisas aí a fazer mal para a nossa saúde e ocasionar problemas de amígdalas, de faringe, laringe, e aí vem problemas respiratórios. Por falar nisso, dicas que vamos ter na entrevista agora com o Dr. Valmir D'Antônio, também sobre exercícios de respiração que podem te ajudar até mesmo na eventual necessidade aí de você ter um problema de Covid, enfim, aprender nunca era mais, eu espero que não aconteça, eu também espero. Mas quem somos nós para determinar que não vamos precisar, né? Então, todo aprendizado, todo conhecimento é sempre bem-vindo. E assim tem sido feito nas entrevistas com as mais diferentes especialidades. Hoje, do ponto de vista e dos conselhos de um otorrinolaringologista, a gente conta com a contribuição do Dr. Valmir D'Antônio. Bom dia, Dr. Valmir. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, com vocês. E que logo cedo já estava atendendo pacientes. Aí. Pois é, peço desculpas pelo transtorno. Eu atrasei um pouquinho aqui. Imagina. A gente sabe, né, doutor, que essa época agora é uma época terrível. Né? O ar está seco demais, doutor. Ontem foi calor em pleno inverno e um ar seco que realmente deve judiar muito aí dos pacientes. Como é que o senhor tem observado aí na busca pelo seu atendimento, aí, essa secura toda que nós estamos vivendo, doutor Valmir? Tem sido, como habitualmente acontece nesse período do ano, né? Historicamente aqui na nossa região, uma região muito seca na época do inverno, né? E, aliás, é um inverno típico, né? Seco e quente, né? Então, a gente sempre é um período que há uma procura, uma demanda muito maior, porque, claro, os problemas respiratórios como um todo e respiratórios altos em especial, né, eles se tornam muito mais frequentes, né, obstrução nasal, sangramento nasal, sensação de mucosa nasal ressecada, garganta ressecada, tosse, né, essas queixas, elas se tornam muito mais frequentes em decorrência dessa questão, dessa particularidade, né, climática que a gente enfrenta. E nessa época está sendo muito pior, porque soma-se a isso toda a ansiedade, o estresse, a preocupação e o medo pela pandemia que nós estamos passando também. Então, naturalmente, o paciente ele não se sente bem por algum problema no nariz, na garganta, ou uma tosse, e é claro, naturalmente, ele já fica preocupado de poder estar ou não aí com uma infecção viral, né, pelo coronavírus, né? Então, soma também essa questão que espero que seja só uma particularidade desse ano. Espero que em 2021 a gente não tenha mais isso e fique só com a seca. Né? Que coisa, né, doutor? Como esse vírus aí, ele requer uma multidisciplinaridade, vamos dizer assim, médica impressionante. Como ele aciona toda uma série de especialidades, né? Na verdade, mais do que uma multidisciplinaridade médica, ele requer uma interdisciplinaridade, porque ele vai além da medicina, ele vai além da saúde. Nós temos tido uma integração, né, da área da saúde e uma colaboração muito grande, por exemplo, das áreas das exatas. Então, eu não lembro de que em alguma vez eu tenha visto uma participação tão intensa e tão importante por exemplo, da estatística na saúde. Sim, bem lembrado. Da física na saúde, da própria química na saúde. Verdade. Né? Então, essa interdisciplinaridade ela se tornou muito importante. De certa forma, o coronavírus ele expôs, né, todas as nossas, ou uma boa parte das nossas fragilidades, mas ele também abriu luz sobre a colaboração, né, que a gente pode ter em todos os aspectos, tanto comunitário, social, ajudar quem está mais necessidade e com dificuldade de ganhar o seu dia a dia, mas também a relação das diversas profissões
que até então não se conversavam com tanta frequência ou com tanta intensidade, né? Nossa, o senhor fez uma avaliação aí com alguns aspectos que eu não havia observado, e tem toda a razão, realmente, né? Olha, esse vírus, o que está exigindo da humanidade, multi-especialidades médicas, elas e impondo que elas se conversem e estende para muito além, é verdade mesmo, as estatísticas e tudo aí, trazendo a um convívio comum, especialidades jamais acionadas aí, né, dentro de uma mesma necessidade. É impressionante mesmo. Doutor, deixando um pouco o lado do Covid agora, mas para doenças que acometem mais comumente nessa época de ar seco, faringe, laringe, amígdalas e tudo mais, quais são as mais comuns que o senhor está atendendo aí nesses dias tão secos? O que acontece, né, o reaparecimento, o ressurgimento das rinites, né, sazonais, né? Porque a rinite, quer seja ela alérgica ou não alérgica, né? Mas até para facilitar, as rinites alérgicas, vamos lá, colocar tudo no mesmo grupo, vai? A maioria dos pacientes, ela tem uma rinite sazonal, quer dizer, o paciente ele passa bem o ano inteiro ou razoavelmente bem o ano inteiro, e em determinadas estações do ano ele tem crise. E tem outros que são menos frequentes que têm crise o ano inteiro, não é sazonal, é contínuo. Esses que são contínuos, eles procuram um consultório o ano todo, né? O ano todo eles têm alguma queixa. Mas os sazonais, eles procuram só neste período, né? Ou com mais intensidade nesse período, onde realmente a condição de umidade relativa do ar baixa e a poluição que a gente acaba tendo. Poluição ambiental mesmo, né? Ontem eu estava saindo na hora do almoço, eu vi o céu estava com cara de seca, né? Ele estava meio escuro, meio avermelhado, né? E era fumaça, né? A gente pensava que era chuva, né, doutor? Estava feliz que eu achei que era chuva. Quando eu vi, eu acho que era vento de terra, né? Quer dizer, sim, de tão seco que estava, né? Seco. E então é natural que quando a gente respire o ar nessas condições, né? A gente exija, entre aspas, digamos assim, um trabalho e uma atividade muito mais intensa do nosso filtro respiratório, e o filtro respiratório primário e mais importante é o nariz. E o nariz, claro, o nariz seco, né, doutor? Exato. E como é que eu posso, digamos, umidificar esse nariz? Qual é de que maneira se faz isso? Não só o nariz, mas a garganta e mesmo a parte de vias respiratórias baixas, né, que normalmente é tratado pelo pneumologista, brônquio, pulmões, né? Para que você tenha a produção, para que você tenha uma boa umidificação, você tem que ter produção de muco. O muco é aquela secreção que o nariz produz normalmente, né? E aquilo, para que seja produzido, ele depende de ter uma boa hidratação, depende de que você tenha água à disposição. No corpo, né? No corpo, exatamente. Se você, numa situação de maior necessidade, de maior exigência da função nasal de filtrar, por exemplo, você, somado a isso, consome pouca água, o seu organismo vai, claro, naturalmente, guardar ou reservar água para coisas mais importantes do que a produção do muco nasal. Então, e aí o conselho seria o quê? Mais seco. Beber bastante água, doutor Valmir? Exatamente. A boa hidratação, tomar muito líquido, é o pontapé inicial. Olha. Não adianta usar nenhum medicamento, mesmo soro fisiológico nasal, que particularmente eu gosto muito e prescrevo em livre demanda, mas mesmo o uso do soro fisiológico nasal, ele não vai substituir uma boa hidratação para que você produza muco em quantidade minimamente satisfatória e possa fazer frente a essa questão ambiental. Ainda assim, então, beber bastante água será bom para quem está enfrentando o problema do nariz seco. E depois, por conta disso, eu noto também, já vi vários relatos, o senhor evidentemente muito mais também, porque aí a pessoa começa a sair sangue pelo nariz, ele começa a ficar preocupado com problema de artérias, enfim, de pressão alta, sei lá o quê, e muitas vezes o problema é exatamente esse nariz seco, né, que provoca isso. Exatamente. A enorme maioria dos pacientes que têm sangramento nasal, a causa é nasal. Tá?
existe uma preocupação muito grande e uma fala popular muito grande no sentido de que ainda bem que sangrou o nariz, entre aspas, né? Ainda bem que sangrou o nariz, porque senão ia ter um derrame no cérebro, né? É verdade. Essa relação não existe. Não? Sangrar o nariz é ruim, é chato, ponto final, não tem lado bom disso, né? É chato. A maioria das vezes o que acontece nessa condição, o ar seco com baixa umidade relativa do ar, ontem estava perto de 22%, Meu Deus do céu. que já é um estado de emergência, né? Uma taxa de umidade relativa do ar baixa, uma poluição ambiental, né? Por poeira, né? Porque está seca, a terra está seca, né? Faz com que você tenha um aumento da função nasal. A mucosa nasal, que é a pele interna do nariz, ela fica bem mais friável, ressequida. Qualquer coçadinha que você der no nariz, mesmo por fora, que a gente mexe assim por fora do nariz, pode já causar pequenos fragmentos e machucados na mucosa nasal. O que são isso aí? São pequenas artérias, doutor, que se rompem, é isso? Isso, exatamente. São pequenas artérias. O nariz é muito vascularizado. E aí ele acaba sangrando. Normalmente, o que a gente vê dentro do nariz desse paciente são machucadinhos no osso do meio do nariz, a gente chama de septo nasal, aquela mucosa machucada, cheia de crosta de machucado, como se tivesse caído de bicicleta e ralado a pele no chão, né? E aquilo é porque está friável, a mucosa ressequida, quebrável, né? Machucada, facilmente machucada, e você coça alguma coisa, acaba sangrando. Claro, pressão alta é um fator de risco para sangramento nasal, tá? Então, também existem outros fatores, a pressão alta, doenças de coagulação, baixa coagulação, pacientes que usam, às vezes, medicamento que são necessários, às vezes, por algum problema cardíaco ou vascular, que tenha que afinar o sangue, entre aspas, quer dizer, os anticoagulantes, facilitam sangrar também. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas a enorme maioria das vezes são esses pequenos machucados na mucosa nasal, que não tem nenhum risco. Tá? Não tem nenhum problema, né? Doutor Valmir, deixa eu aproveitar aqui que estamos falando. Eu ia dizer assim, vou aproveitar que nós estamos no nariz, porque depois nós vamos falar de outros, né? Mas é muito comum, aliás, muito comum não, todos temos pelos no nariz, não é? Sim. E para muitos isso aqui é só um enfeite, então eu não quero, o sujeito vai lá e depila, tira tudo, ou elimina totalmente esses pelos do nariz e tudo, sem saber qual é, ele deve ter uma função ali. Isso é recomendado mesmo? Ou o que fazer com esses pelos? Ele tem uma função que a gente não pode abrir mão dela, ou podemos sim fazer uma depilação, algo que o valha para que eles parem de incomodar? Tá, bom, rapidamente, a função dos pelos nasais, né, é a primeira barreira de filtro respiratório, mas é uma barreira grosseira. Então, assim, ela tem essa função, mas não é algo absolutamente indispensável, tá? Mas é a primeira barreira, essa é basicamente a função. Você pode cortar e aparar os pelos por uma questão estética e tal. A gente pode fazer isso da mesma forma que você corta e apara a barba, por exemplo, tá? O pelo do rosto, né? Mas com o mesmo cuidado. Ninguém vai lá, quem serviu o exército, por exemplo, sabe que o padrão de barba militar é o sargento passar o algodãozinho de baixo para cima e se grudar, você fica 3 dias preso, né? É verdade. Então, não é só fazer a barba, é escanhoar até, né? E não é raro o soldado não aguentar aquilo por muito tempo, ele acaba pegando um atestado para não ter que fazer barba, porque machuca a pele toda. Essa comparação, ela serve também para o nariz. Então, você pode cortar o pelo? Pode, com uma tesoura de ponta cega, para não machucar, não é aquela tesoura pontuda, isso. E corta o pelo. Nunca puxando o pelo para arrancar, nunca raspando a ponto de que você possa machucar o local onde o pelo sai. Entendi. Então como para você... aparar, então. Exatamente, não é puxar. Aqueles aparelhinhos que põem dentro do nariz, às vezes eles puxam o pelo, ou mesmo com pinça. Qual é o perigo disso? Não é que o pelo vai fazer falta. É que o trauma da região da mucosa ou da pele, onde fica o pelo, pode causar uma infecção. E o nariz, infecções no nariz, né, ou dentro do nariz, eles são razoavelmente, assim, não perigosos, mas eles podem trazer complicações fora a dor e o incômodo local. Entendi. Aí você tem que entrar com antibiótico, tá, e ficar atento.
E é um detalhe que se você não puxar e não arrancar, só parar com a tesoura, não vai ter problema. Doutor Valmir, alguma doença destas com as quais nós já temos convivência quase que rotineira aí nessa época de ar seco, essas mesmas doenças comuns aí dessa época do ano, é provável que elas deixem alguma vulnerabilidade no paciente para uma eventualidade dessa pessoa se infectar com o Covid. Está certa essa afirmação ou não tem nada a ver? Então, felizmente, do ponto de vista de vias respiratórias altas, né, que é nariz, garganta, seios paranasais, felizmente não, tá? Ou, ao que tudo indica, a gente não observou até agora nenhum tipo de relação nesse sentido, tá? Eu estou falando das frequentes, né? Rinite alérgica, rinocinusite alérgica, as faringites alérgicas. É claro que eu não estou falando de outras mais específicas, bem mais raras e um pouco mais preocupantes. Mas as rotineiras, felizmente, não. Isso, inclusive, foi motivo de uma preocupação muito grande, principalmente nos casos de Covid, onde tem sido mais frequente do que em outras situações a perda do olfato, tá? E procurou-se uma relação dessa alteração de perda de olfato ser mais frequente em quem tem uma alergia, uma rinocinusite alérgica ou algo que o valha. E estatisticamente isso não foi observado nada a ver, por enquanto. Não. Então, assim, ainda não. E tudo leva a crer que não haja. Então, assim, respondendo à pergunta, o indivíduo que tem uma rinite alérgica, uma faringite alérgica, né? Ele tem um risco maior de se infectar com Covid? Não, de forma alguma. Não tem. Tá? Aliás, de cabeça eu lembro que eu acho que não existe nenhuma doença que facilite o indivíduo se infectar pelo Covid, né? A grande doença que faz o indivíduo se infectar pelo Covid é ele não usar máscara e se aglomerar, né? Esse é o problema. Agora, essas doenças, a rinite, etc., elas facilitam a ocorrência de complicações do Covid ou uma evolução mais séria? Também nada apontou para isso. Nada ainda. Diferente de doenças respiratórias baixas, onde o risco é um pouquinho maior de ter uma evolução um pouco mais moderada, um pouco mais intensa, né? Doutor, os sintomas do próprio Covid se confundem mesmo com sintomas de outras tantas doenças, não é? Exatamente. Daí a minha pergunta, essa perda do olfato, por exemplo, não é? Existem outras doenças que também têm esse tipo de sintoma ou não? Desta vez não haverá confusão se isso acontecer do paladar e do olfato. Se a pessoa perder esses dois sintomas, não se confunde com qualquer outra doença. Isso acho que fica melhor a pergunta assim. Existem outras doenças que podem ser confundidas e que têm como sintoma também a perda do paladar e do olfato? Sim, existem várias, né? Várias doenças que têm essa característica. A própria rinite alérgica, quando descontrolada, o paciente não respira bem pelo nariz e ele acaba tendo uma complicação de olfato, né? Se você não respira bem pelo nariz, não sente cheiro, né? As poliposes nasais, as rinocinusites agudas mesmo, né, bacterianas, com muita frequência o indivíduo tem a queixa olfativa junto. Mas vamos esquecer o indivíduo que está com o nariz tampado. Vamos pensar no indivíduo que não tinha queixa nasal nenhuma e que ele tem uma perda de olfato. Existem pacientes que têm essa queixa e que não são Covid? Sim, existem. Nós tínhamos essa queixa nos consultórios há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? Aonde a Covid entrou nessa queixa específica? A infecção pelo Covid, ela tem isso com uma intensidade muito maior do que outras condições. Então, até o ano passado, enquanto eu atendia, por exemplo, 1 ou 2 pacientes no ano com queixa de perda súbita de olfato, agora a gente atende 1 ou 2 por semana, ou a cada 15 dias. Então, a Covid tornou isso mais frequente. Então, ela realmente, dentro do quadro clínico da Covid, a perda do olfato, ela é bem mais frequente do que em outras doenças, mas não é uma exclusividade dela. Tá? Acontece também em outras doenças, mas com uma frequência menor.
Ok. Doutor, é muito comum as pessoas relatarem agora que ao fazer atividade física usando máscara, quando a atividade permite que haja uma combinação de máscara e mais o que a pessoa está fazendo, tal, sem comprometimento da respiração, elas dizem assim, olha, só tem um problema, eu não tô, porque o certo seria você sempre inspirar, isso é, você tomar o ar para dentro dos pulmões pelo nariz e depois devolver pela boca. Eu disse, olha, a máscara me aperta o nariz, eu tô respirando, tô inspirando e expirando pela boca. Isso pode ser um exercício errado e, nesse caso, fazer o quê? Se a máscara fica presa mais ao nariz, quase que fechando o nariz, doutor? Exato. A gente está... Eu brinco que a gente acrescentou ao nosso guarda-roupa uma nova forma de vestimenta, que é a máscara. E como qualquer outra que a gente começou a usar, né, ela incomoda e tira um pouco da nossa liberdade, né? Qualquer criança que você tenta pôr uma calça e um sapato, ela reclama nas primeiras vezes, depois ela acaba habituando porque ela vê que a reclamação dela não vai surgir aí o efeito que ela espera. A máscara, infelizmente, ela ainda vai ser nossa companheira por algum tempo. Eu me arrisco a dizer que ela vai ser nossa companheira até que a gente tenha uma vacina testada, eficaz e com condições de aplicação em larga escala, né? Que eu não acho que vai acontecer tão cedo quanto está sendo apregoado. Então a gente tem que procurar criar hábito de usar máscara. Bom, a respiração com a máscara, a atividade física com a máscara, ela é melhor, ela é preferencial do que a gente se expor ao risco de infecção e fazer uma bicicleta, alguma coisa sem ela, né? Primeira orientação, ao invés de você manter a atividade física na mesma intensidade que você estava habituado e se expor ao risco de uma infecção, tirando a máscara para respirar melhor, talvez uma alternativa é você usar uma intensidade de atividade física mais leve para que você possa respirar melhor com uma máscara, tá? A máscara de pano, às vezes, ela é um pouquinho mais difícil para a atividade física. Apesar da máscara cirúrgica, às vezes está difícil de achar e quando encontra muito mais cara, quem realmente faz atividade física regular, talvez você comprar uma caixa de máscara cirúrgica, né, e utilizar só para atividade física. Seria a melhor máscara entre todas? Ela é um pouco mais tranquila para que você consiga respirar melhor, inclusive falar melhor. Eu estou conversando com vocês agora e eu espero que estejam me entendendo bem, e eu estou usando uma máscara cirúrgica. Não, está perfeito. Eu estou usando uma máscara cirúrgica. Não parece aquele som que quem está com máscara sempre tem uma voz mais anasalada. O som é mais anasalado porque, claro, está ali. Mas não é o teu caso, não. Está muito bom. E eu estou usando agora, no momento, uma máscara cirúrgica, né? Eu, particularmente, faço atividade física, eu corro, ando de bicicleta, minha esposa, meus filhos nos acompanham, e nós vamos com máscara cirúrgica. A gente anda um pouquinho mais devagar, anda menos tempo, sem forçar tanto, para poder equacionar essa diferença. Para atividade física externa, ao ar livre, diante dessas partículas todas no ar, tem algum melhor horário, doutor? Evitar o horário com sol muito forte. Primeiro porque você tem a questão da hidratação, da exposição ao sol e etc. E segundo que você vai estar nesse período também com mais dificuldade respiratória, inclusive é um período que costuma ser um pouquinho mais, essa questão de ar seco, né, é um pouco pior. Normalmente mais no finalzinho da tarde é um pouco melhor. Né? Eu fico pensando aqui no pedreiro, servente de pedreiro, pintor, esse pessoal que tem um trabalho pesado, externo, exposto ao sol. Qual é a recomendação se ele precisa continuar ganhando a vida, doutor? E não tem como fazer o horário, porque ele tem que cumprir a jornada dos horários mais secos do dia, numa atividade que exige muita respiração, muito vigor e tudo, exposto ao sol. E fico pensando nesses profissionais, hein, doutor? Exatamente, esses não tem jeito, né? Eles já estão habituados a toda essa rotina, fora a única coisa que modificou agora é a necessidade do uso da máscara, né? Porque eles têm que ganhar o seu dia a dia, claro, concordo, mas eles têm que se prevenir, têm que se precaver, né? Então, utilizar a máscara e de tempos em tempos, né, continuar tomando bastante água, e eles tomam, né? Eles levam até aquele garrafão de água lá, que acho que tem uns 10 litros de água. É grande. Então, eles já têm essa consciência, né? Eles já tomam esse cuidado naturalmente, pelo menos os que eu vejo, né? O que pode fazer é usar a máscara e o uso contínuo também de soro fisiológico,
que é aquele que usa para inalação, não precisa nem comprar nada que tenha um custo alto, né? O soro de inalação mesmo, de meio litro, coloca num frasquinho limpo, com conta-gotas, e pode estar pingando com frequência no nariz. No nariz, muito bem. O único detalhe, retirou a máscara, que é um detalhe que 99% das pessoas que eu vejo estão utilizando máscara sem esse cuidado. A parte externa da máscara, ela é potencialmente contaminada. Se você pôs a mão na parte externa da máscara, essa mão está contaminada. Se você coçar o olho, você pode levar vírus para o olho. Então, o pessoal que trabalha em obra, né, como me perguntou, vai ter que tirar a máscara para pingar o soro, para tomar uma água. Acabou de tirar a máscara, preferencialmente puxa pelo elástico, sem pegar na parte da frente dela, tira pelo elástico, toma a sua água, pinga o soro, põe de novo a máscara, lava a mão depois. Porque nesse manuseio a pessoa pode ter contaminado a mão. Exatamente. Ela contaminou a mão. Tá bom. Então, isso não só para eles, para todo mundo. Para todo mundo, né? Manuseou a máscara, lava a mão depois. Ou lava a mão, ou se tiver impossível de ter local para lavar a mão com sabão, o álcool gel. Álcool gel não é um complemento, ele é um substituto não tão bom quanto uma boa lavagem. Lavar as mãos ainda é muito mais eficiente. Certo. Com água e sabão. Água e sabão e uma lavagem no meio dos dedos, né? Uma boa lavagem de mãos é mais eficaz do que o álcool gel. Vamos aqui a perguntas bem rápidas aí, de modo a atender o ouvinte. Doutor, eu sei que o senhor tem compromissos aí, por isso eu peço ao Beto que seja bem breve nas perguntas dos ouvintes, para que o doutor Valmir aí também responda a cada um deles aí, pois não. Tomar Loratadine todo dia faz mal? Loratadine. A loratadina, né, que é o princípio ativo dessa medicação, é um antihistamínico, né, conhecido popularmente aí como antialérgico. É um medicamento que usa-se mais para controle de sintomas, principalmente espirro e coceira, mesmo no nariz ou na garganta, né? Mas ele tem, como todo antihistamínico, isso não é só a loratadina, todo antihistamínico, ou antialérgicos, entre aspas, eles têm o efeito colateral de deixar as secreções mais espessas, inclusive o muco nasal, secreção da garganta e mesmo a de vias aéreas baixas. Então, sim, não é adequado que se use rotineiramente por muito tempo. Todo dia é algo que deve ser repensado, né? Esse diagnóstico tem que ser melhor pensado para que você não precise tomar todo dia. A gente usa por pouco tempo, 10 dias, 15 dias no máximo, quando tem uma queixa muito intensa, e mesmo quando usa, a gente lembra o paciente que ele tem que aumentar a ingestão de líquido dele, porque o nariz vai ficar mais seco. Entendi. Pois não, Beto? Qual a melhor forma de respirar, pelo nariz ou pela boca? Se tiver o nome das pessoas, pode falar aí, Beto. O pessoal não manda o nome aqui. Então, a respiração correta entre o uso de nariz e boca, como proceder? O ideal é a respiração nasal, né? É respirar pelo nariz. Além dele ser mais confortável, o nariz ele filtra o ar, ele aquece o ar, ele umedece o ar, né? Então ele facilita esse ar chega numa qualidade melhor no pulmão. Do que se fosse pela boca. Exatamente. Mas... A Regina que pergunta, por favor, esse zumbido tem cura? O zumbido no ouvido? Mas aí o zumbido é alguma... labirintite, acho que dá isso também, né, doutor? Né? Vixe, tem um monte de causa de zumbido, um mundo. E na maior parte das vezes, assim, a gente pesquisa e tem alguma dificuldade em encontrar a real causa dele, né? O zumbido do ouvido tem cura, tem tratamento? Tem tratamento, tem várias opções de tratamento, na verdade, né? Mas, infelizmente, é um fato, né? Nenhuma dessas opções, ou das várias opções de tratamento, elas vêm com 100% de chance de resolutividade. Então, eu não posso falar que zumbido tem cura. O que eu posso falar é que ele deve ser investigado e que existem várias opções para tratá-lo no sentido de tornar esse zumbido menos incomodativo.
Aí cabe a análise de cada caso individual, ver, né, qual é a melhor opção de tratamento e tem, né, analisando aí, fazendo as tentativas. Cada caso é um caso aí. Mas o zumbido talvez seja a grande pedra no sapato dos otorrinolaringologistas, né? Pois é. Mais alguma? Infelizmente. O melhor tipo de máscara para se fazer exercício, andar de bicicleta. Ele já falou. Já falou, né? Já falou. Seria aquela, como chama, doutor? Quem não consegue usar a máscara de pano, a cirúrgica. O problema da cirúrgica é que está muito caro. Muito caro. Mas se a pessoa tem condições para isso, seria mais recomendada. Mais alguma? Aqui tem mais perguntas sobre o zumbido, né? O que causa o zumbido, o doutor falou que já é inúmeras coisas. Falou? E o umidificador do quarto a noite toda, causa algum problema ou é boa bom? Pergunta. Umidificador no quarto, não tem problema. Ele é um substituto daquela velha receita do pano molhado na janela e bacia de água do lado da cama, tá? Então ele não vai trazer problema desde que você faça a troca da água constante, né? Porque a gente não pode esquecer também da dengue, né? Deixar lá a bacia de água lá, a água parada na bacia do lado da cama por 15 dias a mesma água, é um criador, né? Vai virar um ninho de ácaro, sei lá do que, de fungos, enfim, né? Então, trocando a água com regularidade, ele não tem nenhum problema e ele ajuda a dar uma melhoradinha nessa umidade relativa do ar, apesar de não substituir a necessidade de uma boa hidratação. Complementa, mas não substitui. Doutor, eu estive outro dia lá na Cristina Scudelé e entre os produtos lá existia um display com florais para várias necessidades. E eu fiquei curioso, porque eu tô percebendo que está todo mundo mais ansioso. E quando eu olhei lá o casulo no display, que era o floral para ansiedade, estava praticamente vazio. Ou seja, todo mundo estava comprando, nesse caso, o floral da ansiedade. Daí vem a minha pergunta. Porque a ansiedade altera alguma coisa na respiração. Eu percebo que quando eu estou ansioso, a minha respiração fica mais curta. Eu não faço ela completa, eu respiro curtinho entre respirar e tal, e depois voltar o ar. É muito mais curto isso aí, enfim. É o que eu percebo em mim, não sei se isso é comum. Essa respiração do ansioso, nesses momentos em que todo mundo está mais ansioso, ela se altera? A ansiedade ou o estresse, quando patológico, quando intenso, sim, né? Você vai ter alteração no corpo todo, frequência cardíaca, etc. E também na respiração. A respiração, você aumenta a frequência respiratória, a gente respira em média 12 a 15 vezes por minuto quando em repouso, né? E você vai aumentar essa frequência, vai respirar 20 vezes por minuto, né? Então, ela acaba sendo uma respiração mais curta e com uma intensidade, uma frequência maior, o que traz alguns transtornos, alguns problemas, né? Inclusive a sensação de mal-estar, de desmaio, porque pode acontecer uma coisa que a gente chama de alcalose respiratória, né? Você perde muito CO2 e muda o pH do sangue, né? Então, por isso que dá aquele desmaio, né? Se a gente começar voluntariamente a hiperventilar, respirar desse jeito, né? A gente, depois de 1 minuto, está meio tonto, parece que escurece tudo, né? Então, a ansiedade, ela pode interferir no padrão respiratório, sim, de uma forma pelo menos não bem-vinda, né? Não que seja um grande problema, né? A pessoa não vai ter um grande problema por causa disso. Mas a gente percebe, né? Não é bom, né? Não é agradável, né? E nesse caso, como fazer aí? Tem algum exercício de respiração que pode ser condicionador nessa hora de evitar a respiração? Os exercícios, né, de respiração, eles são bastante interessantes, né? Primeiro, a primeira premissa é o indivíduo que é normal, o indivíduo que não tem nenhuma patologia, o indivíduo rígido, saudável, ele respira bem normalmente, ele não precisa de nenhum exercício para essa finalidade, tá? E existem os indivíduos normais que, por exemplo, trabalha com a voz ou é cantor, então ele precisa fazer um exercício para melhorar o fôlego pulmonar, mas é porque ele tem uma determinada atividade que requer isso. O atleta de alto rendimento, né? Ele precisa de um desenvolvimento diferenciado porque ele é um atleta, não porque isso seja necessário para quem é rígido e saudável, né? No que diz respeito a exercícios respiratórios, basicamente eles são feitos pelo fisioterapeuta, né? Normalmente para pacientes que têm doenças respiratórias, um paciente que tem bronquite crônica, que tem enfisema ou que está acamado,
né? Aquele senhorzinho de idade que às vezes teve um AVC, alguma coisa e está acamado, né? Esse indivíduo, ele precisa de um exercício respiratório, mas porque ele tem uma doença de base, uma situação de base que merece um cuidado. Entendi. Com relação, e aí é fisioterapia, né? Mesmo tapotagem, né? Que é para drenar a secreção, aspirações, e todos esses exercícios, eles tentam melhorar a respiração do diafragma, é aprender a respirar com a parte baixa do peito, né? Estufando a barriga, tá? E respiração profunda. Respira fundo, enche o ar, pode acompanhar até os braços, levanta o braço e expira lentamente e abaixando os braços. Bem grosseiramente é dessa forma. Entendi. Agora, com relação à ansiedade, é o mesmo tipo de exercício respiratório, por exemplo, yoga faz isso, né? Você fica lá sentado, como que meditando, e você faz uma respiração ampla e profunda, levantando os braços enquanto puxa o ar. E para expirar, vai abaixando os braços, né? O Pilates, às vezes, faz um exercício respiratório também parecido com isso. Por muito tempo, eu fiz karatê por bastante tempo. Ao término de todo o treino de karatê, nós tínhamos 2 ou 3 minutos de meditação com exercício respiratório desse jeito, né? Era uma característica daquela atividade física, né? Entendi. Doutor, a entrevista, eu abusei do senhor porque a entrevista ficou bastante longa, porque ela estava muito interessante. E eu não me lembro de ter visto nenhuma entrevista nesse tempo de Covid aqui, dentro da sua especialidade, né, que tratasse sobre, em primeiro lugar, sim, sobre as doenças comuns dessa época de ar seco, sim, é mais comum as entrevistas, mas também que desse uma esticada, vamos dizer assim, para muito além da especialidade e também significasse algum tipo de conselho útil aí para os ouvintes, até para a eventualidade de um problema de Covid ou de coronavírus. Então, foi muito proveitosa, só que isso abusou um pouco da sua bondade. Eu agradeço pelo tempo aí que o senhor dedicou aqui ao nosso programa. Imagina, foi um prazer, realmente foi muito gostosa, muito proveitosa, eu me senti bem à vontade, peço desculpas pelo meu atraso. Imagina, pelo amor de Deus, poxa, outra vez. Não me atrapalhou em Imagina, nada, foi, como sempre foi um prazer. Poxa, que bom. Muito obrigado, doutor Valmir, tenha um bom dia. Se Obrigado, cuida, hein, doutor? Ó, agora eu vou me atrever. Se cuida, hein, doutor? Eu estou tentando, viu, bastante. Um grande abraço, bom dia.